Oi, pessoal, boa tarde, professora Raquel. Mais uma vez, como vocês podem ver, eu tô aqui na escola, então eu não consigo colocar a minha imagem explicando e a gente tendo um pouco mais de interação com a minha imagem e com a minha fala. Aqui a internet da escola não permite que eu consiga, né? Eu não consigo casar a minha imagem com a explicação. Então, vamos lá para a explicação da matéria de hoje, do conteúdo de hoje da aula de ciências, que é muito importante, tá? Lembrando sempre, né? Já peguem o livro de ciências Buriti, unidade 3, que nós vamos começar hoje. A gente terminou a parte de astronomia, parte da movimento de translação, rotação, estações do ano, constelações. Nós terminamos esse conteúdo e hoje, dia 11, a gente começa um conteúdo novo sobre corpo humano, sobre saúde, tá? Então hoje a gente começa com a unidade 3 do livro Buriti de Ciências, funcionamento do corpo, tá? A gente vai direto para o capítulo 3, transporte de gases e nutrientes. Então, como é que a professora vai fazer esse bimestre? A professora vai explicar o funcionamento do corpo e depois a gente vai para a parte da saúde, da alimentação, dos exercícios físicos. Então, primeiro a gente vai entender como funciona o nosso corpo, para depois a gente poder conversar sobre a alimentação, sobre os cuidados que nós temos que ter com higiene, todas, né, essas coisas que são importantes. Então hoje já peguem, já estão com o Buriti na mão? Já estão com o livro na mão? Então vamos lá. Texto das páginas 112 e 113, tá? Nós temos exercícios nas páginas não é 142 nem 143, tá? Tá errado aí. Página 112 e 113, tá? Então, consertem aí, página 112 e 113. A professora errou na hora de digitar, tá bom? Nós vamos ter exercícios. Eu coloquei com complemento de questões, mas a professora não, nesse primeiro momento, eu não vou fazer complemento de questões, tá? Eu montei esse slide ontem, hoje, pensando melhor. Não deu tempo de arrumar, porque eu tô de manhã na coordenação, então eu não consegui tempo para arrumar o slide. Mas vocês não vão ter complemento de questões e, por favor, corrijam que os exercícios estão na página 112 e 113. Mas isso aí a gente vai ver ao longo do caminho da nossa aula, tá? Então, vamos começar. Buriti na mão, página 112. Vamos lá. Transporte de gases e nutrientes, tá? Ontem, dando aula para a turma do quinto C, que está presencial, eu perguntei assim para eles: o que é essencial para viver? E eles responderam assim: água, alimento, o coração bater, né? A gente ter o coração batendo, oxigênio ou respirar. E por fim, nós chegamos à conclusão de ter todos os órgãos funcionando perfeitamente com saúde, né? Então, para a gente viver, a gente precisa estar bem, né? A gente precisa ter água, se alimentar, o coração tá batendo e a gente precisa respirar. E todos esses órgãos que nós temos no nosso corpo estarem funcionando, né? De maneira saudável, de maneira perfeita. Então foi essa a conclusão que nós chegamos. E aí, quando a turma falou oxigênio ou respirar, aí a gente já vai para o capítulo 3, que são os transportes de gases e nutrientes. Como é que isso acontece no nosso corpo, né? Como é que isso vai acontecer dentro da gente, né? Essa respiração, tá? Então vamos começar a leitura do livro. Gente, página 112. Buriti, Ciências, pega aí o livro e acompanha a leitura. O gás oxigênio
presente no ar é fundamental para a sobrevivência dos seres humanos. Ele é necessário para transportar os nutrientes fornecidos pelos alimentos em energia para o corpo. Ao produzir energia, esse processo gera gás carbônico. E essa transformação recebe o nome de respiração. Então vamos dar uma parada aí. A gente respira o gás oxigênio, a gente, puxa o oxigênio, A gente puxa o oxigênio para dentro do nosso corpo, tá? Então, sem oxigênio é impossível viver. A gente respira o oxigênio, A gente puxa o oxigênio para dentro do nosso corpo, E o que acontece dentro do nosso organismo? A gente tem os nutrientes que são fornecidos pelos alimentos, Porque a gente se alimenta, a gente come, então tem nutrientes, sais minerais, vitaminas, que também são importantes para o nosso corpo, Então, essa energia que é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo, ele é fornecido pela alimentação, que tem esses nutrientes. Então, quando, esses alimentos são transformados em energia, são transformados na energia que a gente precisa, nesse produzir energia, que o nosso organismo produz essa energia, nesse processo a gente gera o gás carbônico. Então, quando a gente come, o alimento, vai para dentro do nosso corpo, é retirado os nutrientes do nosso organismo, as vitaminas, sais minerais. Essas vitaminas e sais minerais são transformados em energia. E quando está transformando, processando, transformando esses nutrientes em energia, o que vai acontecer? Acontece também o processamento do gás carbônico. E essa transformação é chamada de respiração. Então, quando se transforma a energia em gás carbônico, é recebido o nome de respiração, tá? Nós estamos respirando, a gente respira o oxigênio, põe para dentro o oxigênio, O oxigênio vai ajudar na transformação, dos nutrientes que é fornecido pela comida em energia, Quando é produzida essa energia, o gás carbônico é processado, ele é liberado, E essa transformação recebe o nome de respiração. Então, a gente sempre vai pôr para dentro do nosso corpo o oxigênio e a gente sempre vai pôr para fora o gás carbônico, tá? Então, a gente inspira o oxigênio, e expira o gás carbônico. Inspirar é colocar para dentro, expirar é pôr para fora, tá? Agora, a transformação dos nutrientes fornecidos pelo alimento em energia com a ajuda do oxigênio vai processar o gás carbônico. E tudo isso tem o nome de respiração, tá? Como que acontece, esse processo? O ar entra no organismo por meio do nariz e passa pelas cavidades nasais. Depois ele vai para a faringe, depois vai para a laringe e para a traqueia, ao qual se liga aos brônquios. Por meio dos brônquios, o ar chega em cada um dos pulmões. Todos esses órgãos formam o sistema respiratório. Então, todo o sistema respiratório é formado pelo nariz, pelas cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmão. Então, esse conjunto desses órgãos formam o sistema respiratório, tá?
Nos pulmões existem milhões de pequenas estruturas chamadas alvéolos, onde ocorre a troca de gases. Na respiração, o oxigênio passa dos alvéolos para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos, tá? Então, tá vendo esses alvéolos aqui que parecem uns cachinhos de uva? Então, isso aqui, cada bolinha dessa é um alvéolo, tá? Então, dentro do pulmão tá cheio, tem milhões desses saquinhos aqui que parecem uvinhas, né? Então, o que que acontece, né? São nesses cachinhos, nesses alvéolos, nessas pequenas bolinhas chamadas alvéolos, é que existe, tá? A troca dos gases, tá? Então, no processo da respiração, o gás oxigênio que está nos alvéolos vai para o sangue, levando os nutrientes, né? Levando a energia para o corpo. E o gás carbônico, tá? Que está no nosso sangue, vai para os alvéolos, porque aí os alvéolos vão processar esse gás carbônico e aí a gente vai soltar esse gás carbônico, tá? É isso que acontece. Na imagem aqui eu acho que fica melhor para vocês entenderem o processo da respiração, que é o caminho que o oxigênio faz no nosso organismo, tá? Só ficou faltando o nariz, que não deu para eu não conseguir colocar o nariz aqui. Então, como é que vai acontecer, né? Esse caminho da respiração, né? Então, o ar entra pelo nariz, tá vendo? Aqui, ó, aqui é o nariz. Ó, o buraquinho do nariz aqui. Tem os dois buraquinhos do nariz aqui. Então, primeiro, o ar que tá cheio, né, de oxigênio vai passar pro nariz. Do nariz, ele passa para a cavidade nasal, para as cavidades nasais aqui, ó. E das cavidades nasais, ele vai passar para a faringe fica aqui, tá? Da faringe, ele vai para a laringe, que fica bem localizado, tá vendo aqui, ó? Aqui seu queixo, a laringe fica bem na altura do queixo aqui, ó, tá vendo, ó? O queixo da pessoa tá aqui, a laringe tá na mesma direção do queixo, tá? E aí depois esse ar desce pela traqueia, tá? Se vocês levantarem o pescoço e passarem a mão no pescoço, vocês vão sentir pequenos anéis, né? Como se tivesse um monte de anelzinho, né, no seu pescoço, tá? Essa é a traqueia. Vocês conseguem sentir a traqueia. Passa a mão no pescoço, assim, levanta o pescoço e passa a mão assim, que vocês vão sentir a traqueia, tá? Passando pela traqueia, chega nos brônquios. Então, nós temos dois brônquios, um que vai para o lado esquerdo e um que vai para o lado direito, tá? E aí, esse ar chega nos pulmões e eles vão parar onde? Lá nos alvéolos, tá? Vão parar lá nos alvéolos para fazer tudo aquilo que a professora explicou, né? O oxigênio sai do alvéolo e vai para o sangue, levando a energia para o organismo, e o gás carbônico sai do sangue e entra nos alvéolos, tá? Mas por enquanto o processo que a professora quer que vocês entendam é esse, tá? Até chegar no pulmão. Combinado? Então esse é o processo de respiração. Presta atenção nesse slide, porque tem um exercício na página 112 que vai pedir isso. Já tô dando dica do exercício, hein, pessoal? Presta atenção nesse slide, que o exercício da página 112, o exercício número 1, vai pedir isso aqui, tá? Então, liga a antena aí,
Presta atenção, porque é parte de exercício esse slide aqui. Vamos prosseguir. Movimentos respiratórios. A gente faz movimento para respirar. Nosso corpo se movimenta, né? E aí acontece dessa forma. A entrada e a saída do ar do nosso corpo acontecem por meio dos movimentos respiratórios. Os movimentos respiratórios acontecem com a contração e o relaxamento de um músculo chamado diafragma. Tá vendo esse verdinho aqui, ó? Esse verdinho aqui é um músculo chamado diafragma. Então, quando a gente inspira, faz a inspiração, a gente está puxando o ar rico em oxigênio para dentro do nosso corpo, tá? Então, quando a gente puxa o ar, o que vai acontecer? O diafragma se contrai, ele sobe, né? Ele não sobe, ele desce, ele se contrai, tá vendo? Ó, a setinha para baixo, ele se contrai, tá? Então, inspiração, inspirei, coloquei o oxigênio para dentro do meu corpo, o diafragma, ele abaixa, tá vendo? Com a seta aqui, ó, músculo, diafragma, então ele vem para baixo. Ó, na inspiração, o diafragma se contrai, a caixa torácica aumenta de tamanho e os pulmões se enchem de ar. Então a gente puxou o ar, puxou aquele ar assim, o que acontece? Encheu o pulmão de ar, o diafragma se contrai e abaixa. Agora a gente vai pôr o gás carbônico para fora. Nós vamos expirar. Vamos pôr esse gás carbônico para fora, né? Então, ó, eu sei que vocês não conseguem ver a professora, mas vocês conseguem ouvir a professora. Então, ó, eu vou inspirar o oxigênio. Puxei o ar para dentro. Agora eu vou expirar, vou pôr o ar para fora. Ouviram? Se não ouviram, depois eu vou fazer um videozinho no celular e vou mandar para vocês, que no celular fica mais fácil. Então, ó, na expiração, pôr o gás carbônico para fora. O que vai acontecer? Na expiração, o diafragma vai relaxar. A caixa torácica vai diminuir de tamanho e os pulmões vão se esvaziar de ar. Não completamente, lógico, não é completamente que vai ficar sem ar o pulmão, não é isso. Mas ele vai esvaziar, soltando todo o gás carbônico que ele puder, tá? Então aqui, ó, o que tá aqui no glossário, gente, é o que tá escrito aqui do lado, ó. Caixa torácica, espaço formado pelas costelas, onde ficam alojados os pulmões e o coração. Porque vocês devem estar perguntando, professora, que raio que é isso, que é essa caixa torácica que tá falando aí? E eu não tô entendendo o que é essa caixa torácica. A caixa torácica é esse espaço, né, formado pelas costelas, né? Tem um espaço, nós temos as costelas, onde ficam alojados os pulmões e o coração. Então, o pulmão e o coração ficam protegidos pela caixa torácica, que são formados pelas costelas. Ah, professora, tá, entendi mais ou menos. Vamos ver como é? Que eu acho que vendo fica melhor. Olha aqui. Isso é uma caixa torácica, tá? A caixa torácica é isso aqui, ó. A gente tem a coluna e nós temos as costelas, tá? E o externo. O externo, ele é um osso, né? Que vai fechar essa caixa, né?
Agora, gente, eu fiquei na dúvida, eu preciso esclarecer isso, tá? Pra vocês. Prometo que eu vou esclarecer. Eu fiquei na dúvida se o externo é também uma parte óssea ou é uma parte cartilaginosa. Eu acredito que seja uma parte óssea, mas assim, aprendam uma coisa, gente, quando a gente não sabe, a gente vai pesquisar. A professora ficou em dúvida, então eu vou pesquisar e vou postar nos grupos para vocês se o externo é realmente uma parte óssea ou uma parte cartilaginosa. Mas o importante que vocês têm que entender aqui agora é o seguinte: essa caixa torácica, ela protege os órgãos que ficam dentro dela. Então, olha essa outra figura aqui, tá? Nós temos a caixa torácica e olha só, nós temos os pulmões e o coração. Então, é essa caixa torácica que vai proteger os pulmões e o coração, tá? Eles ficam protegidos pela caixa torácica, que é formada pelas costelas e pelo externo. E eu prometo para vocês que eu vou pesquisar sobre o externo e posto ainda hoje para vocês essa dúvida, tá? Aprendam com a professora. Se vocês têm dúvida, tem que pesquisar, tem que correr, tem que ir atrás. Outra coisa, o professor não sabe tudo. Então, eu tive uma dúvida, eu vou pesquisar. Aprendam isso com a professora. Tem dúvida? Pergunta. Tem dúvida? Vai pesquisar, tá? Prometo para vocês que vou esclarecer essa dúvida ainda hoje, combinado? Mas que fique claro, é a caixa torácica, as costelas que protegem o pulmão e o coração, tá? Atividades de hoje, sim, porque temos atividades, né? Nosso velho combinado, que toda aula eu vou lembrar vocês, né? Até vocês cansarem, falar, ai, professora, não aguento mais você falar que tem que fazer o cabeçalho. Vá até o final do ano, vocês vão me ouvir falar de cabeçalho, tá? Então, vamos lá. Cabeçalho, Araraquara, 11 de maio de 2021, aula de ciências, unidade 3, funcionamento do corpo. Livro Buriti, capítulo 3, transporte de gases e nutrientes. Páginas 112 e 113, exercícios aqui, ó. O professor errou de novo, ó. O exercício da página 112 e 113. Então, substitui esse 4 aqui por 1, tá? Fotografa e manda as atividades para mim, tá? Quais são as atividades? Ah lá, ó, atividade do livro Buriti, ó. Pus aqui para vocês. Página 112. Ordene os órgãos de acordo com o caminho que o ar faz ao entrar no corpo humano. Eu já dei a dica lá. Vocês estão lembrados que eu dei a dica daquele slide lá? Então, para fazer esse exercício, volta lá naquele slide que tá passo a passo o caminho que o ar faz dentro do nosso corpo, tá? Depois eu quero saber qual é a função do sistema respiratório. Descreva o que acontece com o organismo durante os movimentos respiratórios. Acabei de explicar agora. E vocês, ó, esse aqui, ó, o 2, o 3 e o 4 já estão na página 113. Tá vendo aqui, ó? Então, quando eu peço para corrigir, é porque realmente a professora errou, mas tá, vocês estão vendo aqui no exercício, ó, página 112 e página 113, tá? Exercício 4, complete as frases. Ao entrar no corpo, o ar é rico em que tipo de gás? É o gás que eu quero saber. Que gás que entra no nosso corpo? Que gás que sai do nosso corpo? É isso que eu quero saber na pergunta 4, tá? Gente, assistam a aula, assistam as explicações. Vocês viram que a professora colocou figuras melhores para vocês entenderem, figuras mais nítidas para vocês entenderem, tá? Então, por favor,
assistam a aula, tá? Eu tenho 66 alunos e eu tenho uma média de 27, 30 alunos que assistem a aula, tá? Pode ser chato, pode ser longo? Pode, mas pode assistir um pouquinho por vez. Vai devagar, vai aos poucos assistindo a aula, tá? Que é importante a explicação da professora, tá bom? Olha aqui em cima, atividades do livro Buriti, página 112 e página 113, tá? Então, vocês vão escrever, vão fazer a atividade, bater foto e mandar pra mim, tá ok? Aqui, ó, nossa aula de ciências acabou. Na próxima terça-feira a gente continua. Na próxima terça-feira nós vamos estudar sistema circulatório, se eu não me engano, tá? Mas eu acredito que seja parte da circulação. Aí nós vamos trabalhar com coração, veia, artéria, também é bem legal, tá? Assistam as aulas no YouTube, façam as atividades no livro, manda foto pra mim. Tô com um montão de coisa atrasada com vocês, de dar devolutiva, eu sei, tô em falta, tenho consciência disso, mas a gente tá procurando se ajeitar aqui por conta da coordenação, dos novos horários que vocês já perceberam, né? Que a gente tá fazendo no presencial, por conta da contaminação, né, do Covid, a gente está saindo até um pouquinho mais cedo, para dar tempo de postar a aula no tempo certo, tá? Então, pessoal, tenham paciência que a professora vai dar a devolutiva, tá? Eu vou dar sim, vai demorar um pouco, mas eu vou dar sim, gente. E terça-feira a gente volta com a aula de ciências com o sistema circulatório. Vou pesquisar sobre o externo e já vou mandar a resposta para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima aula, que é amanhã de história, tá? Vocês têm aula de história comigo amanhã, combinado? Um beijo para vocês, até amanhã na nossa aula de história.